A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. O Salmo 25 já levanta com uma palavra linda. Davi começa dizendo assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Aqui eu quero fazer um parênteses, né? Aqui Deus se revela como Yahvé e Achar. Esse Deus é reto, ou seja, é íntegro, e Ele cobra essa mesma retidão dos seus filhos. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Iniquidade não é o pecado comum, iniquidade é o pecado consciente, consentido, planejado. Você sabe o que está fazendo, mas pisa na bola. Essa é a diferença entre pecado e iniquidade. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não deixes-me confundido, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Aqui nós podíamos, no nosso caso, assim dizer: redime, ó Deus, a 10ª igreja, né? A minha família de todas as suas angústias. Amém? Amém, gente? Que bom que vocês vieram. Bom dia aos que estão em casa. Assente-se nesse mesmo espírito. Esse salmo tem uma peculiaridade no seu original. Davi falou e escreveu na língua hebraica, cujo alfabeto é um pouquinho diferente do nosso, no que diz respeito ao número de letras, né? O nosso tem 23 e o alfabeto hebraico tem 22 letras, né? E o Salmo 25 encontra Davi num momento difícil, e ele está aqui orando então de A a Z no alfabeto hebraico, né? Orando e apresentando a Deus a sua aflição de momento, a sua dor de momento. Não encontrei, como tantos outros salmos, não encontrei um paralelo lá em Crônicas ou em 1º, 2º Samuel a respeito desse Salmo 25, né? Mas a verdade é que Davi ora de uma forma também poética, né? Fazendo aquilo que a gente chama
de um acróstico, começando, como é o caso principalmente do Salmo 119, né? Começando sempre com uma letra do alfabeto hebraico e tornando, para todos os efeitos e para o seu tempo principalmente, essa poesia, essa música, muito mais interessante, muito mais inteligente aos olhos do povo hebreu, porque viam ali a intenção de Davi de orar do começo ao fim, de orar de A a Z, colocando sua vida, suas angústias, seus apertos, né, seus aperreios na presença de Deus. Fala da sua aflição, né? E a verdade é que a maior parte das dores que nós enfrentamos, né, na vida pode ser resumida como sempre foi resumida também na vida de Davi. O mal que outras pessoas nos fazem e o mal que nós fazemos a nós mesmos, de uma maneira ou de outra, por testemunho, comportamento, falta de sabedoria, falta de bom senso, enfim, em todo e qualquer tipo de área da nossa vida, né? E aqui a gente vê que essa dolorosa guerra interior de Davi, ela balança, ela oscila entre essas duas categorias. Claro, grosso modo, nós lendo assim os seus 22 versículos, como nós lemos aqui, pouco entendimento nós teremos. Mas quando a gente procura estudar o Salmo, meditar na palavra, ler, reler, perguntar, questionar, por que isso, o que quer dizer isso, o caso aqui do bom e reto é o Senhor, é uma revelação de Deus, de um dos nomes de Deus, que é Iavé e Achar. Então a gente precisa, por isso que eu insisto sempre com você, eu sei que é difícil, eu tenho essa dificuldade, a gente pode ler um livro imenso, muitas vezes uma aventura, um livro histórico, uma biografia, até com certa facilidade. Tem algum tipo de assunto que eu tenho uma facilidade grande, porque são coisas que eu realmente gosto, né? Então eu leio. Quando eu vou para a praia, por exemplo, eu leio cada bobagem, você não faz ideia. Leio sobre música caipira, leio sobre futebol. São assuntos que me interessam e eu entendo um bocado, né? Ou seja, música, qualquer coisa parecida assim. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, que aqui é citada como testemunho, como concerto, como segredo do Senhor, né? Como a verdade do Senhor, aí, desculpa a expressão, o bicho pega. Porque aí já não se torna uma leitura agradável, porque se torna uma guerra, se torna um conflito de carne e espírito, de natural e sobrenatural. Sabemos espiritualmente que precisamos tanto do conhecimento bíblico quanto precisamos de comida para o corpo, nós precisamos da palavra para o espírito. No entanto, a carne, o natural, o entendimento natural, não quer saber disso. Isso é bíblico, é aquilo que Paulo diz, né? O que eu quero fazer eu não faço, e o que eu faço não é aquilo que eu quero, é essa luta, né, de carne e espírito, que nos leva a deixar quase sempre a palavra em segundo plano, porque ela se torna chata, cansativa, a gente até dorme em cima da Bíblia. Então nós precisamos mais do que nunca nos policiar, nos disciplinar, nos vencermos. Vencer a vontade da carne só tem um jeito, é o jeito que Davi conhecia, se entregando ao Espírito Santo. Porque uma coisa é certa, vamos analisar assim, grosso modo também. Numa situação como esta aqui, um homem só tinha motivo e razão para resmungar, reclamar, falar mal, reclamar de Deus, da mulher, dos soldados, de tudo, afinal de contas. Cair em depressão,
largar a mão de tudo, como a gurizada diz aí, chutar o balde, não é? No entanto, quando você lê os Salmos e vê Davi orando e chorando e isso e aquilo, você vê que é uma ação direta do Espírito do Senhor. Aquele mesmo Espírito que estava nele, quando ele estava lá na malhada cuidando das ovelhas, sem ter sido ainda ungido rei de Israel, e o mesmo Espírito de quando ele foi ungido, e a primeira atitude dele foi enfrentar aquele campeão filisteu chamado Golias. Mas isso tudo porque ele se disciplinava no meio das suas crises, dos seus pecados, das suas fraquezas. Ele se disciplinava. Você vê aqui, o arrependimento dele nos Salmos é sempre muito claro. É sempre muito claro. E o arrependimento nos leva à confissão. E a confissão nos traz o perdão. E o perdão nos traz a paz. A saúde física, mental, emocional. Então, a gente vê aqui que problemas externos oprimem duramente a Davi, mas no seu interior Davi luta contra uma outra coisa. Ele luta contra os seus inimigos que o querem derrubar, mas por outro lado, ele luta contra si mesmo, com os seus sentimentos, contra o próprio pecado, a culpa, a vergonha, aquilo que a gente chama as pisadas na bola, né? Então é de perguntar, quem é que não peca aqui? Não tem para ninguém. Nós temos olhos, nós temos ouvidos, nós temos boca, nós temos mente, nós temos sangue correndo nas veias, nós temos um coração pulsando no peito. Olha quanto instrumento que pode ser do mal para nos derrubar, mas que poderia ser do bem para nos levantar, né? Então, é de se perguntar, em situações como essa de Davi, que todo mundo enfrenta a vida toda, em todos os momentos da vida, nós enfrentamos lutas, decepções. Como é que você reage quando as circunstâncias são difíceis? Ou você sente que falhou com Deus, né? Falhou com a família, falhou com outros, ou principalmente falhou consigo mesmo, se decepcionou consigo mesmo. O que você faz? E aqui vem o grande ensino do livro de Salmos, especialmente desse Salmo 25. Parece uma resposta simplista, mas é assim que funciona. Esse é o grande problema para o mundo do Evangelho. Eles querem um Evangelho de pé no pescoço, de vingança, de jogar no inferno, esse tipo de coisa assim. Essa semana eu estava vendo um documentário sobre os puritanos, pelo amor de Deus. Aquilo ali não é o tipo do Evangelho que não dava para viver nos anos 1500, 1600, não dava para viver. Estava vendo ali uma mensagem famosa do tempo dos puritanos, que chamava-se, vejam vocês, fogo e enxofre. Imagine como é que foi, né? Depois, mais tarde, veio um grande pregador, na verdade, Jonathan Edwards, que deixou como legado uma das mensagens mais famosas da história do Evangelho: pecadores nas mãos de um Deus irado. Acho que disse, né, que quando ele terminou a mensagem dele, era aquelas igrejinhas de madeira, assim, né? Tinha uns pés direitos no meio dela e tudo mais. Diz que quando ele terminou a mensagem, o povo estava agarrado nas colunas lá, sentindo o fogo do inferno queimar seus pés. E sinceramente falando, embora a gente precise pregar contra o pecado, embora a gente não possa, a igreja é isso, o evangelho é isso, é expor a ferida para ser curada. Não é mercúrio cromo, que nem existe mais, eu acho, né? Não é mercúrio cromo sobre a ferida, é bisturi. É duro, mas cura, sara, traz saúde, traz transformação. Mas o povo quer
entretenimento na igreja. Ele quer o mercúrio cromo, ele não quer o bisturi. Então ele está na igreja, mas continua doente. Isso talvez seja uma resposta para muita gente. Mas o que Davi faz quando ele está nesse tiroteio todo que nós, como eu digo, estamos sempre? Davi ora. Ele ora. Ele busca a Deus, e com inteligência, com sabedoria. Em outras palavras, ele provoca a Deus. Ele provoca a Deus na sua bondade, na sua misericórdia. Ó Deus, Tu és o Deus que perdoou, que fez isso, que fez aquele outro, que fez aquele outro. É aquilo que eu já preguei para vocês aqui no capítulo 43 de Isaías, verso 26. É aquilo que Deus diz: Rogério, está difícil? Então faz o seguinte, me lembra, faze-me lembrar. Eu vou te ouvir, você vai falar, e eu vou entrar com você no tribunal, vou te defender, e você vai sair de lá inocentado. Aí alguém vai dizer assim, mas como lembrar a Deus? Aí que está o segredo da oração, é usar a Bíblia, a palavra de Deus, como forma. É o que, se eu não me engano, Jeremias, lá no livro de Lamentações, diz, né? Quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. Então, na oração, nós trazemos, entre aspas, à memória de Deus, aquilo que nos traz esperança. E o que nós podemos trazer? Ó Deus, Tu abriste o mar vermelho para esse povo. O Senhor não pode abrir uma porta do trabalho para mim? O Senhor fez brotar da rocha água para matar a sede do povo. O Senhor não pode fazer brotar a comida para eu botar na mesa da minha família? São orações simples, mas inteligentes e lógicas, e que agrada a Deus, porque demonstra que você o conhece, ou conhece a sua palavra. Então Davi ora, né? E o salmo inicia-se com uma expressão assim de muita confiança. Quem lê o primeiro salmo, a Ti, Senhor, elevo a minha alma, como a gente costuma cantar, né? A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Você imagina que o que vem depois é só louvor, adoração, gratidão, isso e aquilo. E, no entanto, é um homem abrindo o seu coração ferido, machucado, diante de Deus. Então, o salmo se inicia com uma expressão de confiança, que é o que nós devemos fazer sempre na nossa oração. Você pode fazer muitas coisas com a parte invisível, não é, da sua vida. E se a gente olhar para as Escrituras e para os próprios escritos de Davi, nos seus salmos, como eu disse no livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, em outros lugares, né? Você vai ver que a nossa alma pode estar abatida, como a dele. Quando ele fala no Salmo 42, a nossa alma pode estar perturbada, aflita, como ele fala no Salmo 6, mas ela também pode estar, ele fala isso no 1º capítulo de 1 Samuel, a minha alma pode estar derramada, a expressão é forte, a minha alma está derramada, eu derramo a minha alma, eu derramo o meu coração diante de Ti. Mas também a minha alma pode estar erguida. E no Salmo 25, nós temos essa última alternativa. A minha alma erguida pelo poder de Deus, que atendeu a minha oração. Nada errado de eu orar por você. Nada errado de você orar por mim. Nada errado de uns orarem pelos outros. Nada errado nisso. Agora, o importante é nós orarmos. É nós ir para aquele cantinho que eu sempre chamo de refúgio. Na sua casa, no seu cantinho. E todo dia, não sair de casa ou não começar seus afazeres, sem antes colocar sua vida e sua família na presença de Deus, né? E não tem coisa melhor no mundo do que estar aliançado com Deus.
por uma razão muito simples. O nosso Deus é o Senhor das alianças. Ele jamais quebra uma aliança. A única possibilidade está do nosso lado, né? Então, mas há uma outra ação, para a gente encerrar, de que precisamos nesse momento. Relembrar as promessas e a fidelidade de Deus, como eu comecei dizendo. Relembre a Deus. Como ele diz lá no texto que eu falei de Isaías, né? Ô Rogério, faz-me lembrar, apresenta-me. É o que ele diz, apresenta-me as tuas causas. Procura aí em Isaías. É 43, 26. Olha o que ele diz aqui. Vou ler numa linguagem que eu mesmo escrevi aqui para ter um melhor entendimento. Desperta-me a memória. Entremos em juízo juntos. Apresenta as tuas causas, os teus problemas, para que eu possa te justificar, ou seja, eu possa te dar a vitória, te defender e te isentar. Eu me lembro quando preguei essa mensagem aqui, isso faz muitos anos. Tem que procurar lá nos meus alfarrábios o esboçozinho dessa mensagem. Eu até botei aqui, ó. A Bíblia é o livro das jurisprudências. Eu escrevi aqui no versículo. Está aqui a jurisprudência para todas as nossas orações. É Ele que me dá liberdade. Quando Ele diz, desperta a minha memória, volto a repetir, não é porque Deus esqueceu. Ele quer saber se eu sei. Se eu tenho propriedade, tenho moral para chegar nele e cobrar dele, como Davi fazia. Eu amo isso em Davi. Ele chegava chegando. Ele chegava tocando o coração de Deus. Ele chegava citando a própria palavra de Deus. Ele chegava lembrando Deus das suas promessas. E Deus não é homem para que minta. Então Ele vai cumprir a promessa. Por isso nós podemos agir dessa maneira também, não é? Então, relembrar as promessas e a fidelidade de Deus em oração é super importante. E Davi faz isso constantemente, não apenas nessa oração que estamos meditando nessa manhã, mas em todas as outras que você vê aqui que ele escreveu, né? Lembre-se de que quem espera em Deus nunca será envergonhado. Verso 3, na verdade não serão envergonhados os que esperam em ti, envergonhados serão os que transgridem sem causa. Aqui diz que o Senhor é o Deus da nossa salvação, em quem esperamos todo o dia, todos os dias da nossa vida. Guia-me na tua verdade, verso 5, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. E quando fala Deus da minha salvação, a coisa que ele menos estava preocupado aqui é com a salvação da alma dele. Era a salvação da situação que ele estava vivendo. É da salvação do momento que você está vivendo. De que Deus olha para nós não segundo os nossos pecados, mas segundo a sua muita misericórdia e bondade, que diz no verso 7. Lembra-te, Senhor. Isso é lindo. Eu em pecado, pisei na bola feio, estou me sentindo sozinho, longe de Deus, envergonhado com alguma coisa que eu possa dizer, e ele diz assim, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Isso aqui é maravilhoso. Olha aí, ele continua dizendo, não te lembro dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Isso é maravilhoso, além de poético, é maravilhoso. Ele é bom e reto, e nos guia pelo caminho, ele guarda a nossa alma, e nos dá realmente um refúgio seguro. São essas, entre tantas outras, as afirmações que devemos fazer no nosso coração
nos dias apertados, nos dias sombrios, nos dias difíceis da nossa vida, ao invés de nos afogarmos no álcool, na droga, no ressentimento, na mágoa, no pensamento ridículo de que Deus não nos ouve, de que Deus não nos atende, de que Deus virou as costas para nós. Não é por aí o caminho, né? Porque independentemente do momento que estamos enfrentando, e a gente que atende vocês, que ora com vocês, a gente sabe, numa manhã como essa, tem muitos dramas aqui que estão sendo vividos, tem muitas dores que estão sendo vividas, tem muita desesperança que está sendo vivida no nosso meio. Isso não é do agrado de Deus, porque Deus já nos deu um caminho para fugir desse caminho de tristeza, né? Então, eu quero que você saiba que quando você olha para as Escrituras, quando você olha para Abraão, para Noé, quando você olha para Isaac, para Jacó, para José, quando você olha para Moisés, para Josué, para o mar se abrindo, para Jericó caindo aos pedaços aos pés do povo de Deus, eu quero que você saiba que o Senhor teu Deus continua sendo quem Ele sempre foi. O Deus que no passado derrubou muralhas quando um povo apenas orava e cantava, é o Deus que quer derrubar todas essas muralhas que estão impedindo a tua caminhada. Você tem que entender isso, você precisa entender isso. Nós não vivemos de filosofia, de conto da carochinha, de fábula. Nós vivemos a verdade é a palavra de Deus. Reafirme as suas fraquezas e pecados, não procure esconder. Pecado com arrependimento confessado é pecado eliminado. Como diz a palavra, lançado no fundo do oceano, mais longe de nós quanto dista o ocidente do oriente, está na Bíblia. É pecado esquecido por Deus. O problema é que nós não esquecemos, né? Então temos que aprender isso, né? Mas não faça isso para entrar em desespero, faça para receber do Senhor o bálsamo da sua fortaleza, do seu amor, principalmente da sua presença. Mas o que é a presença de Deus? A presença de Deus é isso que você está sentindo, respirando oxigênio aqui nessa manhã, senão você estava morto. Isso é a presença de Deus. Deus está em todos os lugares. Coloque diante dele suas iniquidades, que eu já expliquei, né? Coloque seus pecados, coloque suas transgressões, coloque suas dúvidas, coloque suas necessidades, coloque seu pastor, coloque sua família, coloque seu país diante de Deus. Ore pelo perdão do Senhor. E lembre-se, Deus faz isso por uma razão muito simples, porque Ele nos chama como seu povo, seus filhos em Cristo Jesus. Por causa do seu nome é que Ele olha para nós e nos perdoa, nos ama, apesar de nós, do jeito que nós somos. É como a Bíblia diz, Ele nos amou primeiro. Não foi você que o escolheu, Ele te escolheu. E essa é a oração de Davi, no verso 11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, porque é grande. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.